Bom, para falar um pouquinho a respeito do arrebatamento, a gente precisa primeiro deixar claro que esse tema, antes de ser discutido nos segmentos cristãos, esse tema ele é e foi discutido dentro do segmento judaico, né? Então ele faz parte da crença judaica a respeito da Geulah, né? Da redenção que acontecerá no tempo do fim, com a chegada de Mashiach, ou no nosso caso, pela fé que temos em Yeshua, acreditamos que no seu retorno. Então essa Geulah, aonde os dispersos do povo de Deus, os dispersos da casa de Israel, seriam reunidos e trazidos de volta para sua pátria, para sua herança. Então é um conceito judaico que depois foi assimilado e adaptado pelo cristianismo, mas antes de tudo é um conceito judaico, e Shaul Hachalia, quando fala a respeito disso, ele fala dentro de uma ótica judaica, dentro de uma visão judaica. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses, uma carta que foi escrita no capítulo de número 4, verso 15, 16 e o 17. Esse texto, se interpretado dentro da forma com a qual ele foi escrito, por si só já é um texto muito esclarecedor. Por quê? Porque ele vai dar a ordem a respeito dos acontecimentos no tempo do fim. O equívoco é que a ordem dos acontecimentos, ela não é respeitada. E você vai ver que na mente do escritor, ele tem no seu entendimento a ordem pela qual as coisas se darão. Ele está dizendo assim, quando for o tempo da vinda de Yeshua, nós os que estivermos vivos não precederemos os que dormem. E aí eu coloquei entre parênteses, mortos. Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com chofar de Deus. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Então aqui eu já coloco uma ordem. Na vinda do Mashiach, a primeira coisa que acontece antes do arrebatamento é o quê? A ressurreição dos mortos. Se ele vai vir com alarido, com trombeta, com chofar, vai descer dos céus e os mortos vão ressuscitar. É possível que seja secreto? Sim ou não? E aí, no verso 17, ele vai dar a sentença. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Agora eu quero que você preste atenção também para onde as pessoas vão ser arrebatadas, não é? Os vivos e os mortos ressurretos vão ser arrebatados para encontrar o Senhor aonde? Nas nuvens. Nos ares. E lá em Daniel 12, verso 2, vai citar isso que Shaul Hachalia está dizendo que vai acontecer. Agora, a questão é, quando que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Porque as pessoas, elas fazem uma linha cronológica de algo chamado grande tribulação. Na mentalidade das pessoas é assim, quando vai começar a grande tribulação, as pessoas que são de Deus vão ser sequestradas, raptadas, vão desaparecer, vão para algum lugar, e aqui na terra vai acontecer a grande tribulação. Então, Shaul Hachalia está dizendo que o arrebatamento não acontece antes da ressurreição dos mortos. Isso ficou claro em 1 Tessalonicenses. Agora, então, eu vou olhar no texto bíblico quando que acontece a ressurreição. Antes da grande tribulação, como é nomeado, ou depois da grande tribulação. Então, Apocalipse, o capítulo de número 20, o texto está dizendo assim, que quem vai participar agora, nesse momento dessa ressurreição, é a primeira ressurreição. Então não houve outra ressurreição antes dessa, pelo que está escrito aqui no texto. Então, só que essa ressurreição, ela acontece num momento onde as pessoas haviam sido mortas porque não adoraram a besta. Então a ressurreição, ela é antes da tribulação, da angústia de Jacó, ou a ressurreição ela é depois da angústia de Jacó? Porque aqui já tem besta, aqui já tem marca, aqui já tem exigência de que se adore a besta, e aqui tem as pessoas que não vão adorar e vão ser mortas por causa disso, e somente no final de tudo isso, ou em um período depois, posterior a tudo isso, é que vai acontecer a primeira ressurreição. E aqui agora então eu faço o link. É só comparar Apocalipse 20, 4, 5 e o 6 com 1 Tessalonicenses capítulo 4 e você vai ver que Shaul Hachalia diz que o arrebatamento só acontece depois da ressurreição. E a ressurreição acontece aqui do período de tribulação. E no verso 6 do Apocalipse 20 diz assim, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte no quê? Na primeira ressurreição. Então não existe outra ressurreição. Como que vocês harmonizam, não é? Um arrebatamento antes da tribulação, com ressurreição acontecendo depois da tribulação, e Shaul Hachalia dizendo que não tem arrebatamento antes da ressurreição. Como que isso é possível?
e também um texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, 2, 3, 4 e o 5, que diz assim, ó, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. De que tempos e estações Shaul Hachalia está falando aqui? Está dizendo, ó, acerca dos tempos, ou seja, qual é o tempo e qual é a estação da vinda do Mashiach, eu não preciso explicar. O que ele está dizendo? Vocês já sabem. Primavera, as primeiras celebrações. Outono, as últimas celebrações. E essas 3 celebrações de outono estão diretamente ligadas com todos esses textos aqui sobre o fim dos tempos. Por quê? Porque Shaul Hachalia vai falar que o tempo da vinda é um tempo de toque de shofar. Shaul Hachalia vai falar e os profetas vão falar que é um dia de brado, que é um dia de alarido. E quando é que isso acontece? Não é? Agora vamos para o próximo. Mateus 25, nessa parábola que Yeshua está contando sobre o reino dos céus, ele diz que existia um tempo determinado para o encontro das virgens para com o noivo, só que o noivo ele tarda. E aí o que acontece? Todas as virgens adormecem. O ponto é que em um dado momento vai ter alguém dizendo o noivo está vindo e elas vão acordar. E eu quero que você entenda então que a vinda do noivo ela não é oculta, não é silenciosa. Alguém avisa que o noivo está vindo, gritando, aí vem o noivo e elas acordam, despertam. E esse grande despertar faz com que elas tentem se preparar. E aqui agora eu quero que você acompanhe comigo esse grande segredo. Qual é esse grande segredo? Não vai dar para a pessoa se preparar quando ela ouvir que o noivo está vindo. Não vai ter como ela se preparar na última hora. Ela vai precisar ir atrás de quem vende para tentar comprar, mas ela não vai encontrar, ela não vai conseguir. E eu coloquei para você o que é esse azeite. E aí o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora, olha o que Shaul Hachalia vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51 e 52. Ele diz assim, ó, eu vou dar para vocês um segredo. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então ele está dizendo assim, ó, os que já morreram e os que estiverem vivos, ambos serão transformados. E ele diz assim, ó, num momento, ou seja, vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, diante ou ante, aí eu coloquei bem grande aqui, a última trombeta. Porque a trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E aqui de novo ele está pondo a mesma ordem. E nós seremos transformados. E aí talvez você vai dizer assim, mas como que vai se dar a ressurreição? É só você ler Ezequiel, capítulo 37, e você vai ver que Ezequiel teve uma visão do que vai ser a ressurreição. Então, agora, o que é muito interessante aqui é que ele está dizendo que é diante da última trombeta. Aí eu pergunto para vocês, qual é a primeira? E qual é a última? Então, a primeira coisa que fica extremamente claro aqui para mim, a ressurreição dos mortos está diretamente ligado ao toque do shofar. E aí eu pergunto, qual shofar e em qual toque? Sefer Vaikra, capítulo 23 do livro do Levítico, o verso 23 e o verso 24, é dado uma ordem aqui por Hashem. São 4 tipos de toque de shofar que nós temos nas celebrações de Rosh Hashanah. E esses 4 toques que nós temos, o primeiro toque é chamado de Tekiah, o segundo toque nós chamamos de Shvarim, o terceiro toque Teruah e o quarto toque é Tekiah Gidolá. Então, muito se fala a respeito desses toques e o que eu vou trazer aqui hoje é extremamente importante. O primeiro toque que nós fazemos, que é o Tekiah, que ele é um toque alongado. Agora imagina Moshe Rabbeinu tendo que conduzir, que liderar mais de 600 mil homens com mulheres e crianças, passando aí seguramente de 3 milhões, 4, 5 milhões de pessoas. E aí você precisa dar um comando para levantar acampamento, ou para estabelecer, ou para convocar. Então tudo isso era feito através dos toques. Então o primeiro toque, Tekiah, ele é um toque para chamar para o arrependimento, para ouvir a palavra, né, para fazer teshuvah. Segundo toque, Shvarim, é um toque para levantar acampamento, para desarmar as tendas e começar a caminhar. O terceiro toque, que é o Teruah, é um toque para que o povo se prepare para a batalha, porque pode vir algum confronto. Agora imagina se na hora que é para se preparar para a batalha, o tocador toque um toque, não é? De Tekiah, convocação para arrependimento e teshuvah. Então, o risco e a seriedade de ensinar as verdades da Escritura Sagrada se diz nisso. E eu vou te explicar qual é a analogia que eu quero fazer com essa questão do arrebatamento, que tem tudo a ver com o toque da trombeta. Se eu disser para você que você tem que se preparar
para ser arrebatado antes da guerra, e eu estiver errando nesse toque, isso significa que a guerra vai vir sobre você e você não vai estar preparado para essa guerra. Por quê? Porque você não está ouvindo o toque correto, porque a pessoa que está tocando de forma errada. Então, nesse momento, eu estou dizendo para você, tequiá, faça techuvá. Tequiá, ouça a palavra. Tequiá, se arrependa. E aqui, com base nesses toques, é que Shaul Hachalia está tirando dessa base judaica para ensinar, tanto em Tessalonicenses quanto em Corinto, a respeito do toque do shofar. E ele diz que Mashiach só vem no toque do último shofar. Sabe? O toque do shofar, então, é no Rosh Hashanah, no Yom Teruah. Então, é esse o tempo da vinda de Mashiach? E eu vou te dizer, não. Porque o toque do Rosh Hashanah é o toque de Teruah. E Shaul Hachalia disse que Mashiach vem no último toque. E o último toque que eu tenho aqui na tela é o Tekiah Gdolá, que é a trombeta de Techuvá, mas é uma trombeta longa e última. Vaikra 25, isso mesmo, tá certo? Vaikra, Levítico 25, ele vai dar aqui a ordem sobre o Yoel, sobre o jubileu. Hashem disse que no jubileu, de 50 em 50 anos, você tem o toque do shofar em todo o Rosh Hashanah, em todo o Yom Teruah você toca shofar, todo ano. Mas Hashem disse que de 50 em 50 anos, além do toque do shofar no Yom Teruah, você vai ter o toque do shofar também no Yom HaKippurim, no Yom Kippur. Mas só de 50 em 50 anos. Quando eu dei para vocês o código dos 120 anos que foram dados para a humanidade, que são 120 Yoel, 120 jubileus, significa que no primeiro jubileu tem esse shofar. No segundo jubileu tem esse shofar. No terceiro jubileu tem esse shofar. Quando nós chegarmos no jubileu de ano 120, no dia 10 do sétimo mês, que é o dia dos perdões, que é o dia das expiações, que é o Yom HaKippurim, esse é o último shofar que vai ser tocado sobre a terra. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Yeshua está dizendo, quando for o tempo da vinda do Filho do Homem, assim como o relâmpago que raia no Oriente e é visto no Ocidente, assim todo olho verá. E ele vem com o toque do shofar e com milhares de anjos, com seus milhares, e esses anjos vão vir fazer a colheita. E ele vai dizer, e eu quero que você preste atenção, que o momento aqui da vinda é um momento de angústia. No 29 ele vai dizer, logo depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, a estrutura desse mundo criado vai sofrer um cataclisma gigantesco, e nós já estamos percebendo isso. Ele diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, preste atenção, com o quê? Com rijo, clamor de shofar, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está escrito aqui que depois dessas coisas eu vi os quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra segurando os quatro ventos. Ou seja, esses ventos que vão soprar para danificar a terra e o mar, eles estão sendo retidos por um único motivo. Porque ainda nós estamos num momento onde os servos de Hashem estão recebendo esse selo, estão sendo selados em sua consciência, para que reconheçam a veracidade da Escritura Sagrada e possam fazer tshuva. E o que é interessante é que esses que estão sendo selados, não é? Eles vão ser selados aonde? Em suas testas. Nas suas testas. Nesse tempo do fim, há um confronto muito grande pela consciência das pessoas. Esse selo na testa é a conscientização das pessoas, da obediência, da Sagrada Torá, da santidade, do que é santo, da Kedushá, ou o oposto de tudo isso. No Apocalipse ainda, capítulo 13, verso 14, a besta que engana os que habitam a terra. E diz assim, verso 16, e ela faz com que seja colocado um sinal sobre todos, ricos, pobres, pequenos e grandes, na sua mão ou na sua testa. Então, lá em Apocalipse capítulo 7, diz que a testa dos eleitos está sendo selada com o selo do Deus vivo. Mas aqui em Apocalipse capítulo 13, diz que a testa dos que não são os eleitos vai ser marcada com a marca dessa besta. Então você tem aqui duas
escolhas. Ou você concede a sua testa, a sua consciência, para que seja selada por Deus e você seja blindado, ou você rejeita esse selo, essa marca que vai ser colocada sobre os servos de Deus e, consequentemente, a pessoa vai receber esse selo, essa marca que vai ser colocada sobre os ímpios que praticam impiedade. Eu vou te provar que o selo é a consciência de que Yeshua é o Mashiach junto com os mandamentos de Akadosh Baruch Hu. Aqui está, o verso 12, você leu? O verso 12. 12, 13. Aqui está, preste atenção, a paciência dos santos. Quem são os santos? Pelo que está escrito aqui no texto sagrado. Quem são os santos aqui? Que guardam os mandamentos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua HaMashiach. Eles cantam o cântico de quem? De Moshe. Moshe é servo de Deus. E o cântico Do Cordeiro. Então tem pessoas por aí que até tem o cântico do Cordeiro, mas não tem o cântico De Moshe. do Moshe. E tem pessoas por aí que até tem o cântico de Moshe, mas não tem o cântico Do Cordeiro. do Cordeiro.